Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar de obesidade e mudanças nos critérios de diagnóstico. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão obesas, segundo a Associação Brasileira para Estudo da Doença. E nesse universo há casos muito graves, como pacientes com limitações severas de movimentação, problemas no coração e pessoas com menos riscos. E esse foi um dos motivos para que especialistas, entidades de saúde passassem a discutir novas formas de se determinar se o paciente sofre ou não de obesidade. Para entender um pouco mais sobre essas mudanças, eu recebo aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde a doutora Carla Toda Otti, que é gastroenterologista e hepatologista pelo Hospital das Clínicas, e a doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga pelo Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela participação de vocês. Bem-vindas. Olá, Lívia, eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ai, brigadão, falar desse tema tão importante, né? Ainda mais para mim, que eu sou uma ex-obesa mórbida, eu emagreci 60 quilos, hoje em dia eu fiz 60 doutora? Quilos. Então, eu guardou essa informação para hora da gravação. Não falou antes. Não, mas eu até achei que isso faz parte da minha vida. Eu sou uma ex-obesa, então eu já vivi os dois mundos. E, tipo, o meu maior prejuízo, minha maior tristeza virou a minha fonte de trabalho, de alegria hoje, sabe? Porque eu amo tratar a obesidade é a minha vida, assim. Nossa, que bom recebê-la, então. Vai agregar muito, além do conhecimento técnico também, né, doutora? Vai agregar muito aqui para a nossa conversa, para a nossa discussão. Vou começar com você, doutora Carla. Parece óbvio, mas não é. O que é exatamente, o que explica, o que acontece no organismo da pessoa que sofre de obesidade e de que mudanças nesses critérios de diagnóstico estamos falando? Na verdade, a obesidade, Lívia, ela é um processo completamente muito multifatorial. A gente tem desequilíbrios hormonais, desequilíbrios relacionados à percepção em relação à saciedade, a gente tem distúrbios ali, tanto emocionais associados, então não é apenas a vontade do paciente. Então a gente tem que ver esse paciente como um todo. Então hoje o que a gente vivencia de obesidade, na verdade, a gente está colocando num grande grupo diferentes pacientes com diferentes manifestações, né? E que a gente acaba hoje utilizando muito o IMC, que é o índice de massa corporal, para poder classificar esses pacientes. Então, essa nova mudança que foi proposta, ainda é uma proposta que veio trazida, ela tende agora a gente tentar pelo menos categorizar 2 grupos. Uma obesidade pré-clínica, que serão pacientes que têm o IMC elevado e que estariam sob o risco, mas que a gente conseguiria atuar de uma forma até preventiva em relação a algumas disfunções. Sim. E temos os pacientes com obesidade clínica, né, em que são pacientes que já, além da obesidade, ou seja, do excesso de gordura corporal, esse paciente vai ter evidência de alguma disfunção de órgão ou limitação de alguma atividade diária básica, né, que é literalmente o básico para nós como seres humanos. Então, isso é uma discussão muito importante. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, pelas explicações da doutora Carla, doutora Ana, não é que o IMC, que é o índice de massa corporal, vai ser completamente abandonado desses diagnósticos de obesidade, só que outros critérios serão incorporados para se fazer essa análise, é isso? Com certeza. Vamos pensar o que é o IMC. O IMC é o seu peso, sua massa corporal, dividido pela sua altura ao quadrado. Multiplica a sua altura por 2 e divide pelo seu peso. A gente vai ter um número. Esse número, antigamente, mostrava o que era obeso e não. Por quê? A 25 a 30 seria o sobrepeso. Esse grupo está sendo muito afetado com os novos parâmetros. Na prática clínica, esse grupo vai ser aquele grupo que vai ter mais benefícios com esse novo critério. Por quê? São pessoas que têm um peso ok, mas que já podem ter características da doença. Já tem expressões clínicas, podem ter uma hipertensão, pode ter gordura no fígado, pode ter doenças cardiovasculares, alguma obstrução. Então, esse grupo que a gente vai começar a olhar com os olhos mais atentos, porque acima de 30 a gente já entra na obesidade.
Aí esses critérios podem, até o subclínico, né, pode entrar mais nessa linha de pessoas. Mas o que está mostrando esses novos critérios para a gente? Que a gente tem que olhar o indivíduo único. A gente pode ter uma pessoa, por exemplo, que tem o IMC acima de 30, que pelos critérios mais antigos seria obesa, mas que tem uma condição clínica muito mais saudável do que um paciente que tenha o IMC abaixo de 30. Isso pode acontecer tranquilamente. Tranquilamente. Então, para isso que a gente está virando os holofotes agora, para a gente dar importância para as queixas, para os sintomas de cada paciente. Lógico, o IMC ainda é uma arma muito importante para grandes populações. A gente consegue entender melhor políticas públicas, como tratar, disposição de medicamentos. Dá para analisar e individualizar todos, né? Todos, mas para a gente, em consultório, a gente já faz isso. Sim. No consultório, a gente tem que olhar as pessoas como indivíduos diferentes, com histórias de vida diferentes. Tem pessoas que já são obesas desde criança, tem pessoas que começaram a engordar após a menopausa. Para cada um desses, a gente tem um tipo de tratamento e um tipo de diagnóstico. Sim. Sabe? Porque o corpo muda muito, principalmente nas faixas etárias, né? Então a gente tem que conseguir olhar esse paciente com carinho. Sim. Empatia, coisa que antigamente não, a gente rotulava muito os obesos, né? Obeso é preguiçoso, a gente tem esses autocontrole, não tem autocontrole. Ainda hoje, né, doutora Exatamente. Carla, a gente tem esses preconceitos. Esse preconceito ele existe, seja na medicina, seja, né, na nossa vida no dia a dia, mas acho que a estratégia agora é a gente mudar e pensar realmente em como a gente consegue auxiliar nesse tratamento. É claro que é uma equipe multidisciplinar que precisa ser colocada tanto na avaliação desse paciente quanto no segmento, né? Eu acho que é muito egoísmo, né? Só um médico querer acompanhar aquele paciente. Existe uma colaboração do endócrino, do cardio, do nutrólogo, né? Do gastrohepatologista, porque uma das expressões de disfunções orgânicas que a gente vê no paciente com obesidade clínica e que é colocado como uma disfunção em fígado é a doença hepática esteatótica metabólica. Seria a maior preocupação em relação à obesidade? Em relação ao espectro no fígado, né? Então, na verdade, a obesidade, a gente vê hoje correlação com diversos desfechos, preocupações, a nível de sistema nervoso central, cardíaco, renal, até mesmo de funções diárias, de continência, né, urinária. Sistema nervoso seria limitação de movimento. Sistema nervoso central seria de aumento de pressão intracraniana, né, redução de acuidade também visual, né, dificuldades realmente do paciente conseguir viver o dia a dia. Uma coisa que esse artigo do Lancet traz para a gente, publicado agora em janeiro com essa nova proposta, é justamente a gente diferenciar que a proposta ela não visa categorizar o paciente metabolicamente com risco cardiovascular, né? A ideia é classificar o excesso de gordura corporal mais um dado antropométrico, ou seja, eu sempre vou utilizar IMC mais um critério antropométrico, ou seja, ou a circunferência abdominal, ou índice de relação cintura-quadril, ou índice em relação ao peso pela altura, tá? Tendo um desses dois, eu ainda vou avaliar se esse paciente tem no segundo, como próximo, digamos, avaliação, se há alguma disfunção clínica. Aí eu vou avaliar sistema nervoso central, cardíaco, fígado, tudo. E pode existir o paciente que seja obeso e não apresente ainda, né, no momento, essas disfunções. Esse paciente, o obeso pré-clínico, é o paciente que a gente pode intervir de uma forma profilática em relação ao desenvolvimento de doenças. Agora, a disfunção orgânica a nível de fígado é o que a gente mais encontra hoje em dia. Quem não conversa hoje, né, Lívia, fala assim, gordura no fígado? Todo mundo tem, é normal. E isso é uma das maiores equívocos que a gente pode ver, porque hoje está se tornando, inclusive, uma das principais causas de transplante hepático no mundo. Uma doença extremamente silenciosa e cada vez mais prevalente. Isso é muito importante dizer, porque quem está em casa assistindo provavelmente vai falar, mas eu nunca senti nada. É uma doença silenciosa. É uma doença que não dá sintomas propriamente dito. Os sintomas são clínicos gerais. E o fígado é um órgão muito importante. Por ele estar ali quietinho e por ele se regenerar com uma facilidade maior que os outros órgãos, muitas das vezes os pacientes não dão importância, sabe? Então a gente acaba sobrecarregando um órgão que é fundamental,
que ele leva a doenças gravíssimas, com comprometimento grave, que dá limitações para a vida. Tá? E a gente vai deixando isso de lado, porque o fígado não regenera, mas é só uma gordurinha. Isso a gente escuta muito no consultório. E quando a gente vai poder intervir, quando a gente chega lá, nossa, já não dá tempo mais. A gente já tem lesões, essas lesões já estão passando para outros órgãos. Por quê? Como ele é um órgão filtrador e metabolizador, ele interfere na função do cérebro, na função renal. Então, se a gente já tem um comprometimento cerebral do fígado, a gente já está numa etapa à frente. O tratamento é muito mais difícil. Sim. O que leva a esse acúmulo de gordura no fígado, que é uma preocupação, uma das em relação à obesidade? É o tipo de alimentação? É o tipo de alimentação combinada com a falta de atividade física? Existe uma predisposição genética para isso? É o somatório um pouquinho de tudo. Hoje em dia a gente tem uma vida, nós temos uma genética que veio de uma evolução de guarda. Imagina que éramos caçadores, coletores, e aquelas pessoas que guardavam em si sobreviviam mais. E esse gene foi transferido há milhões de anos. Hoje a gente está num dilema até genético para isso. Por quê? Nós temos o gene de guarda, mas nós temos excesso de alimentação. Se a gente for pensar, o açúcar, os ultraprocessados estão na nossa vida há 200, 300 anos. E não, é muito pouco tempo. Então, hoje a gente tem alimentos muito pequenos, com índice glicêmico altíssimo, e que o nosso corpo não é preparado para tudo isso, porque ele vai querer guardar. E a gente não precisa guardar dentro da gente, a gente pode guardar no supermercado. Sim. Então, e o prazer. Cada vez mais a gente está mais estressado, cada vez mais a gente procura aquela hora do eu mereço. E a comida dá muito isso. Então a gente acaba descompensando. É um prazer imediato, né? É um prazer muito imediato. E passa muito rápido também, né? Passa muito fugaz, rápido. E depois te dá semana até que estava bom, mas e depois te dá aquela culpa. Então, hoje em dia, a gente já começou a diferenciar os tipos de gordura. É isso que a gente tem que mostrar para o paciente. Eles chegam na clínica hoje e querem perder peso na balança. Hoje em dia, a gente fala de constituição corporal. Peso da balança não quer dizer nada. Uma pessoa super musculosa, um atleta, pesa 100 quilos. E ele tem um IMC alto. Mas a constituição corporal é cheia de músculos. Os músculos vão colocar o nosso metabolismo para frente, vão fazer a gente queimar calorias, eu vou poder comer mais. E a gente vai ter uma saúde, uma longevidade. Hoje a gente procura muito envelhecer bem. Sim. E é por isso que a gente trata. Quando a gente já tem a doença instalada, a gente perdeu o tempo de tratamento. Agora a gente tenta consertar e estacionar a doença. Se a gente pega uma obesidade pré-clínica, a gente pode sim reverter esse quadro e ganhar tempo útil, porque todos os nossos órgãos são finitos. Nossa tireoide é finita, nosso pâncreas é finito, eles vão morrendo com o tempo, eles vão envelhecendo. Sim. Agora, o fator genético, a doutora estava explicando, doutora Carla, que é um combo que precisa ser analisado, mas qual seria a responsabilidade do fator genético para essa condição? Vamos voltar a falar da obesidade como um todo, não só da gordura no fígado, então. Perfeito. Tá. Bom, a gente na verdade tem um misto, existem diversos tipos de análises genéticas relacionadas à obesidade, existem síndromes genéticas específicas relacionadas à obesidade. Então, quando a gente vai avaliar esse paciente, a gente está tentando ver quais são as possíveis causas. Então, existem até na pediatria, a gente acaba vendo muito algumas síndromes genéticas, síndrome de Prader-Willi, né, alguns tipos ali de alterações genéticas muito específicas que mexem mesmo e estimulam a hiperfagia. Sim. Tá? Mas, no geral, os pacientes que a gente pega com obesidade primária, que estão relacionados mesmo, principalmente a fatores metabólicos, muitas vezes, né, acaba sendo ali um misto, um complexo de comportamental, um pouco, sim, de genética, né, tem relacionada a sedentarismo, tem relacionada a diversos fatores. E a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem uma memória, né? O peso máximo que a gente chegou, o nosso corpo ele tenta voltar, né? Então a gente tem que entender a obesidade, o tratamento dela como um processo crônico, né? Então, para a vida toda. Para a vida toda. Não é porque existem, eu sempre falo para os meus pacientes, existem 2 desafios no controle global. Um é você alcançar o sucesso do tratamento. Se a gente está falando em relação à obesidade, é o controle do peso. E o segundo desafio, talvez o maior, é a manutenção. E aí entra a saúde mental, imagino. Exatamente. Então, quando eu falo sempre da equipe multidisciplinar, a gente está falando de psicoterapia. Sim. Porque, às vezes, a válvula de escape daquele paciente acaba sendo
ter alguma compulsão alimentar, mas não são todos. Tem pacientes que fazem controle alimentar, atividade física e ainda assim tem sim desequilíbrios ali relacionados da própria fisiopatogenia da doença que acabam realimentando esse ciclo de voltar ao peso máximo que já teve. Então a gente tem que ter muita empatia e ciência em saber cuidar desses pacientes também. Então quando a gente começa hoje em dia a utilizar os análogos do GLP-1, ou os análogos combinados, GLP-1 e GIP, que atualmente a gente vê que é o Mounjaro, quando a gente alcança um sucesso de tratamento, tem que ser um tratamento sério, não é um tratamento para você fazer por 1, 2 meses. É um tratamento que você vai realmente estabelecer a doença, você alcança uma resposta, você tem que trabalhar uma manutenção. E outra coisa que a gente também não pode deixar, porque existe muito preconceito em tratar a obesidade. Se você vai no médico e tem uma hipertensão, é lindo, você fica super agradecido que tem um remédio para você, você vai tomar esse remédio, você vai seguir certinho o tratamento porque a tua pressão está alta. Agora, se você vai ao médico e ele te propõe um remédio para te ajudar a emagrecer, mesmo que esse remédio vá tratar as doenças que te levam a engordar, você já fica, eu não quero tomar remédio. A obesidade não é vista propriamente como uma doença. É esses parâmetros que a gente está tentando mudar, porque é uma grande doença, que ela atinge vários segmentos da nossa vida. E quando o tratamento é bem feito, quando a gente entende que é um tratamento para a vida, quando a gente entende que assim, os hábitos são muito importantes, que a gente tem que criar novos hábitos e tem que entender que nós somos quase drogados que vivemos do lado da padaria, eu brinco que é muito difícil, é um dia depois do outro, aí sim a gente começa a mudar esse paradigma. Eu imagino, doutora, que eu convivo com algumas pessoas que sofrem de obesidade e chega num ponto, quero ouvi-las sobre isso, chega num ponto que se a pessoa não começar com o medicamento, ela não consegue nem se organizar para ela mudar os hábitos de vida. Isso é comum? Ou alguns casos só acontecem dessa forma? Geralmente a pessoa consegue se organizar e aí colocar na rotina o medicamento porque é necessário? Como é que é essa lógica? Hoje em dia a gente tem muita informação. Você sabe o que é saudável comer, você sabe quantas calorias você precisa, existe calculadora de tudo na internet, às vezes o paciente chega lá com uma dieta já pré-feita por ele, isso aqui é bom para mim. Uhum. Se o paciente não consegue, se ele está procurando ajuda de um médico, se ele já está vendo que essa obesidade pré-clínica já está clínica, se a gente tem sintomas, ele precisa de ajuda. E a gente tem que passar esses limitantes, sabe? A gente tem que exceder ao cuidado e mostrar para o paciente o quanto esse remédio vai poder ajudar. Qual é a dose necessária? Quais os efeitos colaterais? O que isso pode gerar para frente? Como lidar com esses efeitos colaterais? Qual é o custo-benefício desse tratamento? Como é feito em qualquer outra doença. Sim. A gente chegando nisso, o paciente confiando nisso e sabendo que é a longo prazo, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas são muito fugazes, não querem baixar o peso na balança, depois acaba engordando o dobro e põe a culpa no remédio. Sim. E não é isso. É um efeito rebote por um emagrecimento incorreto. Uhum. Um emagrecimento com perda de massa magra. Um emagrecimento que não tem a perda da gordura em si. Isso é muito comum. Até os novos medicamentos hoje, a gente já tem pesquisas que eles fazem perder 30, 40% da massa magra no decorrer do tratamento. Então a gente tem que agir. O médico precisa estar ali do lado para mostrar, olha, vamos melhorar isso, vamos fazer exercício, vamos suplementar, vamos melhorar a sua dieta. Às vezes é muito louco, a gente chega para o paciente e fala assim, olha, você tem que comer 200 gramas de proteína. Nossa, mas só 200 gramas ele põe no prato. Eu não consigo comer 200 gramas. Então, assim, a gente sabe, só que muitas das vezes a gente não consegue implantar isso. Então, aí é a hora de um profissional da área da saúde poder organizar isso tudo para o paciente, escolher o melhor tratamento e colocar isso em prática. Sim. Deixa eu trazer mais uns dados aqui para a nossa audiência, a gente já continua a conversa. Em relação ao número de obesidade aqui no Brasil, dados da Abeso em 2025 apontam a frequência do excesso de peso em 55,4%, sendo maior entre homens, 57,1%, do que entre mulheres, 53,9%. Já de acordo com um artigo feito pela Universidade de Ciências Médicas de Sorocaba, entre os adultos obesos, 30% foram crianças obesas. Já entre os casos com obesidade grave, essa proporção aumenta entre 50% e 75%. E aí 2 dados, doutora Carla, chamam a atenção, que é o fato de, por essa informação,
os homens sofrerem um pouco mais em relação a essa frequência de obesidade. O que pode explicar isso? Eu imaginei que eram as mulheres que sofriam mais de obesidade. E esse dado preocupante também de crianças obesas avançarem para a fase adulta ainda obesas porque não conseguem, com ou sem ajuda médica, controlarem a doença enquanto crianças. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essas duas frentes. Claro, com certeza. Na verdade, tudo depende em relação à faixa etária que a gente está avaliando de cada paciente, para a gente conseguir enxergar melhor a prevalência de cada doença. Uma coisa é falar do paciente na idade reprodutiva, outra coisa é falar numa paciente pós-menopausa. Então, essa prevalência, com certeza, ela muda enquanto a gente está avaliando aqui em relação... geral, né? Isso, no geral, né? Mas acaba que isso tem relação também, fator genético, comportamental, né? A maior resistência que o próprio homem tem em relação, muitas vezes, a aderir a questões de mudança de estilo de vida em relação ao sexo feminino, né? E o próprio padrão também de acúmulo de gordura corporal do homem, que geralmente é aquele padrão androide, ou seja, de circunferência abdominal, também é o que confere maior risco cardiovascular. Então, existe essa preocupação e, por isso, circunferência abdominal é um dado importante nessa avaliação. Né? Em relação às crianças, a gente vê hoje, né, seja com o padrão que a gente tem hoje, do próprio sedentarismo, que a gente pode falar assim das crianças, né? Hoje em dia é um mundo muito de tela, é um mundo muito rápido, né? Como a gente estava conversando sobre a questão do imediatismo, hoje a gente não brinca mais na rua, então tem todo um comportamento da infância que mudou esse paradigma. Hoje em dia, né, muito de como se vivencia a infância e até mesmo a compreensão dos pais em tratar aquele aumento de peso como algo. A criança não faz tantos exames de rotina como um adulto eventualmente pode fazer. Então, dentro desse espectro, eu acho que a gente tem que aumentar cada vez mais a nossa consciência, né, de que muita carga que a gente traz pode vir da faixa pediátrica para a fase adulta. E com isso, os anos de tempo de doença também. Então, acho que a grande missão que tem dessa nova publicação e dessa nova proposta é trazer mesmo um alerta de uma maior conscientização. Né? O artigo ele fala para a gente tanto do que seria disfunções orgânicas na criança e no adulto. Então, na verdade, é uma proposta que engloba, né, crianças e adultos para que a gente possa ficar cada vez mais alerta e ciente de como identificar e o mais precocemente a gente poder fazer mudanças. Então, acho que isso vai alertar cada vez mais pediatras, endócrinos, nutricionistas, gastros, hepatologistas. Isso é uma proposta que vai que a gente quer que impacte tanto a saúde quanto a política de saúde pública. A gente está falando aqui sobre análogo de GLP-1, análogo de GLP-1 e GIP, mas se a gente for para o SUS, a realidade é completamente diferente. Que é da maioria da população. Exatamente. E uma coisa muito importante, que se a gente for plotar isso aqui, os dados são para obesos acima de IMC30. Se a gente puxar o sobrepeso, mais da metade da população está sobrepeso. Isso muda nosso entendimento. Alguma coisa está errada aí, a nossa alimentação está errada, o nosso tratamento está errado. E aí, doutora? Sabe? Agora a nossa briga por tratamento para todos. Eu queria até continuar nessa questão da infância, que inclusive foi você que levantou e a gente trouxe dados em relação a isso, porque se para um adulto com tanta oferta de alimentos assim apelativos, vamos colocar assim, palatáveis, já é difícil a gente manter a dieta, a gente controlar a alimentação. Para a criança é mais difícil ainda. Daí o papel dos pais, né, de mudarem a rotina, porque eu conheço famílias em que a criança não gosta de chocolate. Não é que ela não gosta, ela não liga, porque ela se acostumou tanto com uma alimentação saudável que ela conhece o chocolate, mas ela nem pede chocolate para os pais. Então, é possível se estabelecer esse tipo de cultura. Com certeza. Até aconteceu uma coisa muito engraçada na minha família. Eu tenho uma menininha, eu tenho um filho de 12 anos, que come de tudo, e eu tenho uma menininha de 1 ano, que ela começou a ir para a creche. Essa semana passada eu cheguei na creche, a professora, Ana, eu tenho que conversar com você. Eu falei, oi, o que aconteceu? Assustada, né? A Aurora pediu salada. Olha que maravilha. Ela comeu um prato de salada. Olha que maravilha. E? Não tá certo? Doutora, mas é uma criança de 1 ano, tá pedindo salada. Eu falei, mas ela come em casa. Sim, então ela vai ver, ela vai comer. Sim. Então assim, hoje a gente tem comidas balanceadas, para ter nosso cachorrinho tem que comer certinho, tem nutrólogo, sabe? E pro nosso filho a gente vai ali dar um picolé. Eu nunca dei açúcar pros meus filhos antes dos 4 anos, mas isso porque eu sei que eu tenho a doença, eu me trato diariamente e eu quero mostrar para eles uma forma mais saudável, para eles não serem reféns
dessa alimentação que hoje é difundida. Isso gera um bem-estar que só quem consegue trazer para a própria vida essas mudanças de hábitos alimentares, prática de atividade física, que consegue mensurar o quanto esse bem-estar ele é prolongado e muito mais satisfatório do que aquela compensação de alguns segundos, de algumas horinhas, Sim. jogando lá para cima de você estar estressado e comer um açúcar, por exemplo. Quando a gente pensa até numa dieta, a gente pensa em dois mundos, tá? Você tem o gasto e você tem a ingestão. Quando eu consigo melhorar o gasto e melhorar e diminuir a ingestão, eu tenho esses dois mundos, eu somo. Porque se eu for fazer cada um sozinho, isso vai ser penoso. É o combo, né? A chance de eu abandonar no meio do caminho, porque isso não está dentro da minha rotina muito grande, mas se eu pego um pouquinho daqui, ainda associo uma medicação para me ajudar quando eu tenho problema, desde compulsão alimentar, qualquer coisa que seja, o somatório me dá um resultado que vai ser animador. Sim. E duradouro, né? E duradouro. É o mais importante, né? E duradouro. Porque o gordinho é imediatista. A gente que já passou por isso, a gente quer emagrecer para ontem. Porque a nossa vida é tão cheia de dificuldades que, assim, se eu não emagrecer, eu vou abandonar. O programa está acabando, não posso deixar de perguntar, doutora Carla, sobre a tão falada relação da obesidade, principalmente pacientes que passam por uma redução de estômago, por exemplo, e do alcoolismo, se realmente existe uma relação preocupante nesses processos. Sim, existe. Isso tem relação muito com a saúde mental desses pacientes. Hoje, para o paciente ter, né, seja pelo SUS ou pelos planos de saúde, alguns critérios para esse paciente poder ter ali acesso à cirurgia bariátrica, né, que seria o IMC, o índice de massa corporal ainda, é o que a gente vai ver ainda por um tempo, até essas mudanças, acima de 40 ou acima de 35 com alguma comorbidade, diabetes, né, alguma outra condição. Só que às vezes esse paciente não tem ainda essa avaliação quanto à saúde mental. E quando esse paciente ele é submetido à cirurgia e ele não pode, por uma restrição mesmo física do pós-operatório, não se alimentar na mesma proporção, ele vai buscar outros mecanismos de recompensa. Então tem paciente que tem que ficar naquele período da dieta líquida, e aí vai ingerir a lata de leite condensado inteira. Existe o paciente que acaba fazendo o quê? Vai para a bebida alcoólica, que também é calórica e vai gerar uma saciedade. Isso a gente vê isso antes da bariátrica e a gente vê isso pós-bariátrica, né? Como assim, o alcoolismo acho que dá um programa à parte para a gente falar sobre todos os impactos que tem. Mas assim, quando a gente fala, acho que de qualquer condição crônica, em especial a obesidade, a gente tem que falar muito de saúde mental, né? E a gente tem resultados também excelentes de paciente com a cirurgia bariátrica. Pacientes que realmente, a base da pirâmide do tratamento de todos esses pacientes é a famosa mudança de estilo de vida. Mas a gente, quanto profissional, a gente tem que saber indicar o que é a mudança de estilo de vida do paciente. Vai falar, vai lá, né? Perca peso, coma menos. Você tem que montar, junto com uma equipe multidisciplinar, um programa que esse paciente vai seguir. Qual é a percepção que ele tem de que é o comer ideal? Quais são as preferências alimentares desse paciente? Quanto de consumo de bebida alcoólica ele tem pré-cirurgia e se ele não vai polarizar isso pós-cirurgia. Então, essa relação, sim, com o alcoolismo a gente vê, né, infelizmente, mas eu acho que isso cada vez mais tem que entrar dentro da avaliação pré-operatória desses pacientes. Um minutinho e meio para a gente fechar, doutora. Então, isso também a gente tem que avaliar o reganho. Por que o paciente pós-bariátrica volta depois de 5 anos, normalmente, a ganhar peso? Ele vai criando mecanismos. Ele vai driblando a dieta, ele vai driblando a cirurgia. Por quê? Tudo pastoso e tudo líquido entra com muita facilidade. Então ele começa a dar preferência para os pastosos líquidos e de alto índice glicêmico. Aí ele vai ganhando peso e vai deixando de lado o que é bom, que é a proteína, que ele não consegue mastigar e tem todo o impacto mecânico da digestão. Então esse paciente vai ficando, além de tudo, obeso, desnutrido. Então isso é um tema também que a gente tem, né? São milhões de preocupações, então é uma doença grande, importante. A gente está aqui para alertar vocês, para fazer vocês criarem coragem de começar, procurar um médico, procurar alguém que tenha empatia pelo seu caso e escolher um bom plano de tratamento para a vida. É isso que é o importante e
mostrar que é uma doença silenciosa. Não é porque você não está sentindo. Às vezes, os pequenos detalhes, como uma calça apertando, uma roupa que não serve mais, metade do guarda-roupa não está me entrando, é isso que você precisa para procurar ajuda. Ficar atento aos detalhes, né, que é muito porque importante. A gente procura o médico pela estética, mas, na verdade, o médico quer olhar muito além do que isso. Tá? Mas pelo menos é a saúde. O mais importante mas é a o saúde. gancho que a gente usa para trazer esse paciente para perto da gente. Boa. O papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença, doutora Ana Luísa, doutora Carla, aqui no Jovem Pan Saúde. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Foi um enorme prazer. Muito obrigada também. Prazer. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Tem alguma dúvida? Quer sugerir algum tema para nós? Nos encaminhe um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.